Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, nós iremos ler o versículo 6. Ares de um novo começo. Hoje é dia 14 de janeiro, nós não começamos o ano há muito tempo, apenas 2 semanas, e todos nós temos no coração ainda aquela expectativa de sonhos, de projetos, de inclinações, de esperanças, de mudanças que devem ocorrer com cada um de nós. Eu sei que se eu perguntasse para os irmãos, todos teriam alguma coisa para falar em sua vida, alguma coisa que você gostaria de melhorar, alguma coisa que você gostaria de fazer no ano de 2018. É uma tradição? Sim, é uma tradição, mas todos nós, independentemente se você é cristão ou se você é budista, se você é um católico, é um protestante, se você é um ateu, se você tem qualquer religião, quando nós passamos de um ano para o outro ano, todos os homens têm projetos no coração. Quem tem projetos aqui, levante a mão. Tem projetos? Ter projetos é bom. Sonhar também é bom. E executar esses projetos, quando são projetos que têm a bênção e o acompanhamento de Deus, isso é muito melhor ainda. E eu quero falar sobre avançar na vida espiritual nessa noite. Mas não é qualquer tipo de avanço. Não é um avanço que ele é possível ou ele é concretizado quando você faz alguma coisa externa a você. Eu me lembro agora, na passagem de ano, do dia 31 para o dia 1º. Eu estava conversando em casa com a minha esposa sobre a ceia de Ano Novo. Quem participou de ceia de Ano Novo aqui? Todos participaram? Comida gostosa, não é verdade? Quem gosta de comida de ceia aqui? De Natal? Não perguntei se você comemora o Natal. Sei que você é muito santo, muito liberto. Você não se intromete com essas coisas. Quem gosta de comida de Natal, comida de Ano Novo, todos gostam aqui? Eu gosto mais da conta. De farofa, de peru, de quê? De chester, de lombo. Tudo isso é muito gostoso. Eu estava conversando com a minha esposa no dia 31 de dezembro, nessa dita passagem de Ano Novo. E aí nós falando sobre a ceia, o que nós iríamos fazer. Alguém, de repente, depois que eu falar, pode considerar, mas que ceia, mas michuruca é essa que o Josué fez na casa dele? Eu fiquei em casa comendo pizza com a minha esposa e com meu filho. Comendo pizza. Nós queremos passar juntos aqui e vamos comer pizza. Mas por quê? Porque não faz uma comida especial. Não pode fazer? Pode fazer. Mas por que eu tenho que fazer? O que importa, na verdade, não é a comida que eu como. O que importa não é a roupa que eu visto. Não é o tipo de simpatia que se faz. Mas é o tipo de coração, de envolvimento que eu tenho com Deus. É naquilo ou em quem eu tenho crido. Isso, de fato, altera o curso da minha vida. Isso me faz crescer, isso me faz avançar. Teve gente que se vestiu de amarelo. Não é seu caso não, tá, irmã Kézia? Se vestiu de amarelo no dia 31. Para atrair o quê? Riqueza e prosperidade. Mas não administra a sua vida. Não faz as suas contas e está querendo atrair prosperidade, quer avançar na vida. Outros se vestiram de branco, querendo atrair o quê? Quem sabe o que o branco atrai? Hein? Você se vestiu de branco também? Jamais, né? Atrair paz. Mas é o tipo de pessoa, eu costumo dar esse exemplo, que chega em casa, o cachorro, quando escuta o portão abrindo e sabe que você está chegando, o que acontece? O cachorro já se coloca embaixo da cama, embaixo da mesa. Os peixinhos do aquário já entram nas casinhas morrendo de medo de você. E você se veste de branco,
querendo paz, mas você não tem paz no coração. Outros se vestem de vermelho, Vera, para atrair paixão, atrair amor. Também. Vocês escutaram o que a Vera falou? Gente, eu não consigo falar como a Vera, não. Eu não consigo, não. Deus não permite, não. Eu vi, Vera. Atraindo tudo, gente. Tudo que vem com amor. Vocês entenderam, né? Pois é. E a pessoa tem um coração o quê? Coração fechado. Um coração cheio de mágoa, cheio de ira. E se veste com a roupa colorida, querendo atrair alguma coisa na sua vida. Irmãos, isso não funciona. E afinal de contas, o que funciona para nós? O que dá certo para você? O que eu preciso fazer para que a minha vida ela tenha, de fato, uma guinada? A gente fala tanto de mudança, a gente fala tanto de avanço, a gente fala de prosperidade, mas nós temos que pensar também sobre avançar na nossa vida espiritual. Amém? O melhor e maior avanço que você pode construir, que você pode obter, que você pode sonhar, almejar, planejar e executar para a sua existência, não é o avanço financeiro, mas é o avanço espiritual. Amém? Nessa noite, eu quero refletir juntamente com os irmãos sobre essa questão. Eu quero expor algumas ideias para refletir com vocês. Por que eu digo refletir? Porque a palavra, embora ela parta do púlpito para você, mas é uma palavra que tem que causar reflexão em mim e também em você. Eu preciso pensar enquanto eu falo. E você precisa e deve pensar enquanto escuta essa palavra. E o nível de reflexão, ele é variável, de acordo com o nível de entrega que você tem no seu coração para com Deus, para com a sua vontade e para com o seu propósito. Talvez muitos no final dessa reunião, dessa ministração, vão falar no seu coração: não entendi nada, viu, irmã Silvia? Entendi nada. Ou novamente aquele pastor baixinho falando as mensagens de sempre, que não muda, parece uma goteira, sempre falando a mesma coisa. Sabe por que eu gosto de repetir as mesmas coisas? Sabe por que eu gosto de falar aquilo que você já sabe? Sabe por que, Cádimo, eu gosto de falar aquilo que você conhece? Está careca de saber, Cádimo. Sabe por quê? Porque aquilo que você sabe é mais fácil para você experimentar. Por isso que eu vou continuar repetindo durante anos e anos a mesma mensagem, como Jeremias, como Isaías pregaram 30, 40 e tantos anos a mesma mensagem. Mas eu quero, antes de começar propriamente a exposição dessas ideias, eu quero fazer uma advertência a você. Se vocês me permitirem, eu quero fazer uma advertência. Eu quero blindar as minhas palavras nessa noite. Pastor, que reserva é essa toda? Você quer blindar as suas palavras, a sua mensagem, essa exposição? Sim, eu quero blindar. Eu quero resguardar aquilo que eu vou falar. Porque eu tenho quase certeza. Não vou dizer que eu tenho certeza absoluta porque sou homem, não sou Deus e sou falível. Mas eu tenho quase certeza que serei mal interpretado nessa noite. Pastor, mas você tem quase certeza que será mal interpretado e ainda quer ministrar a mensagem? A questão não é querer, a questão é necessidade. Eu preciso ministrar. É um encargo que está no meu coração. E eu preciso falar com você nessa noite. Eu poderia dizer que essa mensagem ela não é nada diferente da mensagem que foi ministrada no retiro. Quem estava no retiro de final de ano? No Bema, no tribunal familiar, onde questões familiares foram resolvidas, ou pelo menos foram colocadas para serem resolvidas. Essa mensagem, ela tem o mesmo coração, ela tem a mesma intenção, e eu quero resguardar, eu quero blindar essa mensagem desde já, porque possivelmente serei mal interpretado quando alguém pensar, o pastor está falando da minha vida nessa noite.
porque eu conversei com ele, ou porque ele ouviu falar de mim, ele ouviu falar da minha dificuldade, ouviu falar do meu problema, e o pastor está me citando aqui, mesmo sem falar meu nome, eu sei que ele está me apontando. Meu irmão, essa palavra não é para você. Nesse sentido, viu, Jailson? Aquele problema que você compartilhou comigo na semana passada, viu? Não é para você, Jailson. Não é para você. Não sinta-se o centro dessa mensagem. Não sinta que essa mensagem é um apontamento para a sua dificuldade. Mas em contrapartida, e a contradição do que eu vou falar aqui, se você se considera membro desse ministério, membro dessa assembleia, se você pensa e reflete e considera que as palavras que são pregadas e anunciadas aqui são palavras para o corpo de Cristo, essa palavra é para você, Jailson. Essa palavra é para cada um que está aqui nessa noite. Mas eu sei que tem gente que depois vai falar, o pastor está apontando a minha vida. E eu peço que você, em nome de Jesus, ainda que eu dê alguns exemplos que são meramente ilustrativos, que você não considere isso de modo particular. Apenas um exemplo, mas não tome na sua vida. Agora, se de repente o exemplo, ele cabe, comparativamente falando, com alguma necessidade sua, ou um problema que tem que ser tratado, então eu peço que Deus realmente trate, e que você trate juntamente com Deus essa questão e esse problema. O tema da mensagem dessa noite é um tema inédito. Vocês jamais ouviram esse tema antes. Eu estava pensando num tema, falando, Senhor, eu preciso de um tema que desperte a atenção das pessoas. Um tema que vocês não ouviram em nenhum outro lugar. E também, muito menos aqui. Preparados para ouvirem o tema? Preparados? O tema da mensagem dessa noite é de volta à palavra. Surpreendi vocês? Não? Já ouviram esse tema? Já ouviram esse tema? De volta à palavra. Esse é o tema da mensagem. Voltar. Pare e pense comigo um instante sobre essa palavra voltar. Sobre retornar. Quem quer me ajudar? Com uma definição simples. O que é voltar? O que é retornar? Alguém pode me ajudar? Ninguém sabe? Ou ninguém poderia me ajudar? Regressar? Porque também o pastor Josué, assim, é um pregador daqueles que tem cada exemplo, cada pergunta assim, futuro, que pergunta aquilo que todo mundo já sabe, e prega aquilo que todo mundo já sabe, então não tem graça. Voltar, regressar, retornar. Cameraman, acompanhe, por favor, os meus passos. Imagine você que eu estou aqui em um determinado ponto do tablado. Todos estão me localizando. Eu sou pequeno, mas dá para enxergar. Eu estou aqui. Eu vou para o outro lado. Cameraman. Estou em outro lugar, em outro ponto. Se eu falar para vocês assim, que eu preciso voltar, o que é que vocês vão entender? Para onde eu vou voltar? Não, eu vou para cá, ali para baixo. Não, eu vou para casa agora. Nesse contexto, para onde eu vou voltar? Para o mesmo lugar. Algo simples, algo muito objetivo. Voltar nada mais é do que você sair de um ponto e você regressar para onde você estava antes. E quando nós falamos sobre voltar, queridos, voltar pode ser algo positivo e pode ser algo negativo também. Quem concorda comigo? Voltar pode ser positivo? É claro que pode ser positivo. Voltar pode ser negativo? Pode ser negativo também. Imagine, um exemplo simples também. O irmão Cádimo, nasceu onde, Cádimo? Maranhão. Tem maranhense aqui, além do Cádimo? Ixi, só o Cádimo. Mas que Deus te abençoe, Cádimo, tá? A você e todo o Maranhão. Aí o irmão Cádimo, ele não vai ao Maranhão já há 20 anos. 20 anos, por aí. Menos, Cádimo.
Tem 6 meses. Tem 6 meses. O irmão Cadmo, mas não importa o tempo. Ele quer visitar a mãe, quer visitar o pai, quer visitar os irmãos, quer visitar a cidade onde ele nasceu, onde ele cresceu, menininho, barrigudinho, as perninhas finas, correndo na rua, soltando pipa o dia todo, subindo em árvore. Ele quer voltar para aquelas lembranças, ele quer estar naquele lugar. Eu pergunto para os irmãos, isso é bom ou é ruim? Gente, é bom demais retornar, voltar para a nossa terra natal. Isso é muito bom. Agora, outro exemplo. Imagine uma pessoa que ela foi usuária de drogas durante 15 anos da sua vida. Isso é ruim, não é? 15 anos usando qualquer tipo de droga, não me importa. E aí ela se liberta daquela droga. Ela se liberta. Mas, de repente, ela passa por uma situação traumática e ela começa a utilizar novamente daquela droga. Não importa o nome da droga, não importa. Pode ser até café. É uma droga se você não se liberta do café. E ela passa a utilizar novamente aquela droga. Ela retorna. Isso é bom ou é ruim? Isso é ruim. Então, nós temos que pensar que alguns retornos, o nosso voltar pode ser bom, mas também pode ser muito ruim. Quando nós lemos as Escrituras, amados, nós vemos também que o povo de Deus, ele voltava para posições onde essas posições eram boas ou, às vezes, eram ruins. Lembre da história do povo de Israel quando saiu do Egito. Eles peregrinaram no deserto por 40 anos. Foram libertos do jugo da escravidão. Foram libertos das mãos dos feitores. E eles estavam no deserto fazendo o quê? No coração, voltando para o Egito. Atos 7:39, Números capítulo 11, versículo 4, versículo 5. Eles estavam lembrando das cebolas, dos pepinos, dos alhos, que eles estavam ali no deserto sem o pepino, o alho, a cebola, mas eram livres. Era melhor estar no Egito como escravo, debaixo da mão opressora de Faraó, do que ser livre. No coração, diz o texto de Atos, eles retornaram, eles voltaram no coração ao Egito, voltaram à posição de escravidão. Sem dúvida, isso é muito ruim, isso é muito negativo. Mas um exemplo positivo das Escrituras, a terceira parábola do Evangelho de Lucas, capítulo 15, parábola do filho pródigo. Os irmãos conhecem a história do filho mais moço que sai de casa, gasta os seus bens, dissipa os seus bens, está ali a cuidar, a apacentar os porcos, e de repente ele está ali sujo, faminto, triste. E o que acontece com ele? Caindo em si. Esse cair em si significa o quê? Que na mente dele, no coração dele, ele fez o quê? Ele voltou. Ele começou a voltar, caindo em si. Ele pensa na casa do Pai. Ele pensa nos abraços do Pai. Ele pensa na fartura que existe na casa do Pai. E ele volta, ele toma uma atitude de retorno. Isso é positivo. Amém? A nossa vida não é diferente, queridos. Nós, às vezes, voltamos. E esse voltar é um retrocesso. Mas nós precisamos também considerar e entender, conforme o título dessa mensagem, de volta à palavra, que é preciso voltar também, todos os dias, na direção da palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa importante para você. Quanto mais você voltar em direção à palavra de Deus, mais você vai crescer. Mais você vai avançar, mais a sua vida vai melhorar, mais o seu coração vai ser curado, mais a sua alma vai ser liberta, mais o seu coração, o seu casamento, a sua família, os seus filhos serão abençoados por Deus. Quanto mais nós voltamos em direção à palavra de Deus, a nossa vida avança e cresce. E não se trata de você vestir uma roupa para mudar,
de você comer ou deixar de comer uma comida para mudar, de você fazer uma comemoração para mudar. Não é isso, mas é você entender que no propósito de Deus, na economia de Deus, nós estamos voltando todos os dias, ou somos convidados a voltar todos os dias em direção a Deus, em direção à casa do Pai, em direção à palavra de Deus. Quem quer voltar? Quem está voltando? Quem quer continuar voltando todos os dias? Glória a Deus. E quando nós pensamos sobre palavra de Deus, talvez isso seja um tanto que subjetivo para nós. Mas o pastor Josué está falando de voltar para a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus, afinal de contas? Eu quero expor algumas ideias que falam sobre a palavra de Deus. Quero dizer para você, em primeiro lugar, que Deus, Ele fala. Amém? Deus, Ele fala. Deus, Ele falou. Segundo lugar, que Deus continua falando. Em terceiro lugar, fazer uma pergunta para você. Eu quero que você reflita. Eu quero que você pense. Você está escutando a voz de Deus? Pergunta para o irmão e não responda. Apenas pergunte. Você está escutando a voz de Deus? Nós temos que pensar nisso. Muito bem. De volta à palavra. Deus fala. Deus falou. É claro, pastor, quando eu abro a minha Bíblia, e eu aprendi isso na EBD, Escola Bíblica Dominical, desde que eu era bem miudinho, bem pequenininho, que a Bíblia fechada é o quê? Cadê os meninos de igreja aqui para me ajudar? Meninos de igreja, só crente para falar. A Bíblia fechada é um livro. Ela é apenas um livro. Mas, aí você estufa o peito, aberta é a boca de Deus. Quem aprendeu isso? E aí, meu irmão, eu não sei se isso vai cair bem nos seus ouvidos, mas é preciso que algumas coisas nessa exposição sejam ditas. Talvez para você seja a primeira vez que você vai escutar algumas verdades aqui. Pelo menos para nós são verdades. Talvez a primeira vez, e se não é a primeira vez, tem gente que está aqui há muito tempo, mas a palavra ainda não caiu no coração. Você não entendeu ainda o que é a palavra de Deus. Eu digo para você sem medo de errar, se você não entender o que é a palavra de Deus, você vai voltar para muitos lugares. Você vai fazer muitas coisas. Você vai ficar dando 40 anos de volta no deserto, lembrando dos melões, dos pepinos e dos alhos. Mas você não vai experimentar a libertação de um Deus poderoso e salvador na sua vida. Você tem que entender o que é a palavra de Deus. Lendo a Bíblia, nós nos deparamos com muitas vozes. Sim ou não, pessoal? Quando você lê Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai percorrendo todos os livros das Escrituras Sagradas até o Novo Testamento. Você se depara ou não com inúmeras vozes. Quem é que fala na Bíblia? Me ajude, pessoal. Anjos falam na Bíblia? Hã? Sim ou não? Tem o falar de anjos? Homens falam na Bíblia? Animais falam na Bíblia, seja em um relato mitológico ou em um relato miraculoso, animais falam. Demônios falam na Bíblia? Falam. Crianças falam na Bíblia? Mulheres falam na Bíblia? Cronistas, tantas vozes, uma multidão de vozes. E Deus fala na Bíblia? Também. Mas a grande questão é, você tem conseguido identificar onde está a voz de Deus? Você tem conseguido identificar, no meio de tantas vozes, vozes de animais, de anjos, de demônios, de pessoas que
relatam Deus à sua maneira. Você consegue ver Deus? Você consegue ver a voz de Deus nas Escrituras? Ou tudo para você é a palavra de Deus? É preciso parar e pensar. Parar e pensar sobre essa questão. E agora, eu volto ao texto. Já que a mensagem é voltar à palavra, eu quero voltar à palavra. O texto que foi lido. Leia de novo. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Você crê nisso que está escrito? Você crê, meu irmão, nisso que está escrito aqui? Quem foi que disse: das trevas resplandecerá a luz? Quem foi que disse: haja luz? Foi Moisés? Foi Paulo? Foi Pedro? Foi Tiago? Foi Samuel? Foi o próprio Deus que disse: haja luz. E quando Deus disse: haja luz, o que foi que aconteceu? Houve a luz. Mas é interessante como o apóstolo Paulo, eu acho o apóstolo Paulo, de fato, um homem notável, extraordinário no ministério de Deus. Como ele coloca, ele faz a união desse texto do Antigo Testamento, e ele coloca agora para a nossa realidade, e a nossa vivência e expressão daqueles que vivem no Novo Testamento. Ele diz o seguinte: o mesmo Deus que falou lá atrás, que falou na eternidade passada, quando não havia mundos, Ele criou mundos. Quando não havia estrelas, Ele criou estrelas. Quando não havia anjos, Ele criou anjos. Quando não havia nada de existências, de criaturas, nada da criação, esse Deus, na sua palavra, por intermédio do seu falar, Ele trouxe à existência tudo aquilo que existe. E mesmo depois da queda de Lúcifer, mesmo depois, quando a terra ficou submersa, envolta em trevas, em morte, esse Deus, Ele passou a restaurar a terra, restaurar o mundo. E de acordo com o texto de Moisés e com o texto de Paulo, qual é a primeira providência de restauração? Por onde Deus começa? Pela luz. É a primeira providência. Pastor, e o que isso tem a ver conosco? Paulo explica. Ele traz o texto do Antigo Testamento para explicar. É como se Paulo estivesse falando assim: prestem atenção. O Deus que disse, que falou, isso é passado ou é presente? Hein, igreja? O Deus que disse: haja luz. Ou Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. O apóstolo Paulo, ele transporta essa verdade para dentro da consciência do homem. Ele transporta essa verdade para dentro do coração do homem. E diz que Deus está brilhando dentro de nós. Que a luz de Deus, que Deus como luz, Deus como iluminação está dentro de nós, dissipando as trevas, nos limpando, nos resgatando, nos salvando, nos transformando. Então tudo começa com a luz. Não existe palavra de Deus, não existe falar de Deus, não existe palavra de Deus sem luz. A luz é a palavra de Deus, a palavra de Deus é a luz de Deus. E eu preciso pensar nessas questões, porque se eu não pensar nessas questões sobre a luz de Deus, eu posso estar envolvido em muitos problemas de ordem espiritual, sem mesmo me dar conta de que eu estou envolvido em vários problemas de ordem espiritual. E a minha vida espiritual não avança, ela não progride, ela não vai para frente. Pastor, mas eu estou voltando para a palavra, eu estou retornando, eu venho todos os dias.
que tem reunião aqui, eu estou vindo. Todo domingo eu não falto. Todo estudo de quarta-feira eu não falto. Eu acompanho os estudos antigos. Eu tenho comunhão, mas eu não estou entendendo porque eu não estou progredindo na minha caminhada espiritual. Porque falta luz. Falta luz, queridos. Falta luz. Nós estamos, quem sabe, trocando os velhos cativeiros, as velhas formas, as velhas práticas por novas formas, novas fórmulas, novas práticas e novos cativeiros. E eu disse que eu falaria algumas coisas aqui nessa noite. Quem se lembra? Falaria ou não falaria? E eu vou começar a falar agora sobre essas coisas. Quem sabe nós, eu prefiro dizer sempre nós, no coletivo, e cabe a você pensar sobre isso. Quem sabe nós somos muito orgulhosos por não sermos mais aqueles que ficavam rolando no chão, falando em línguas estranhas e passando vergonha, pensando que estávamos sendo batizados com o Espírito Santo, ou estávamos sendo usados nas mãos de Deus pelo Espírito Santo. E nós não temos mais essa prática, nós não temos mais esse comportamento, e esse comportamento que não é mais repetido, ele não gera no seu coração gratidão, ele não gera no seu coração reconhecimento, não gera no seu coração conscientização, mas gera orgulho, porque você não é mais como aqueles pobres coitados que faziam daquele jeito. Quem sabe nós não guardamos mais o sábado do Senhor do sétimo dia, o Shabá, porque entendemos que Cristo é o nosso descanso. Porque entendemos que nós passamos das sombras e figuras para a realidade. E o seu coração não é grato por isso. O seu coração não bendiz o Senhor por isso. E você não guarda um dia da semana, mas você guarda preferências. Sabia disso? Quer que eu prove para você que você guarda preferências? Você não guarda o sétimo dia, mas você guarda preferências. Guarda preferências quando você é convidado para a reunião da igreja, no domingo, e diz no seu coração, ou diz para quem está perto de você, eu não vou, porque a reunião é à noite, e eu não gosto do culto à noite. E a igreja, então, a parte administrativa da igreja, ela para ajudar as pessoas, viu, Jailson? Para ajudar. Não é porque nós somos conduzidos pelo povo, não, mas é para ajudar. Tudo bem, a reunião é tal horário, é de manhã, você não gosta, então vamos fazer o quê? Vamos colocar a reunião à noite para ver se auxilia as pessoas, se ajuda os irmãos. Aí, outro irmão já torce o nariz, fala, não, também não vou, porque não gosto desse horário. A minha preferência é a cama, a minha preferência é o cobertor, a minha preferência é o Globo Rural, a minha preferência é qualquer coisa, porque não tem mais o Ayrton Senna, mas tem o quê? Tem grandes empresas e pequenos negócios para você assistir de manhã. Verdade. Globo Rural. Tem tudo isso na televisão. E eu estou falando, e o Globo Esporte também. E você não guarda o sabá ou Shabá do Senhor e se orgulha no coração porque você não é infantil. Porque você não é imaturo. Porque você cresceu. Quanto que você cresceu. Você não lava os pés dos irmãos. Graças a Deus, que você não precisa lavar os pés, viu, irmã Líbia, dos irmãos. Não precisa lavar as frieiras e os calos das pessoas, porque essa igreja não pratica o lava-pés Marcinho. E aí você então está aliviado de não praticar isso na igreja. E você olha para quem pratica e você dá com os ombros dizendo, como ele é pequeno,
como ele é infantil, porque ele não conseguiu entender que Cristo estava dando um exemplo que nós deveríamos amar o irmão, servir o irmão, ser servo do próximo. E você compreendeu tão bem o exemplo que não lava os pés, e eu não estou falando para você lavar os pés, mas você não considera o irmão que está ao seu lado, você não o trata com dignidade, você não o trata com misericórdia, você não o trata com compaixão, você não o trata como seu irmão. E eu vou continuar falando 10, 15, 20, 30 anos, essa palavra para mim e para você, a não ser que Deus me cale. Você não usa o véu sobre a sua cabeça, minha irmã, mas isso serve para o irmão também, que de repente estava nessa igreja do véu e obrigava, porque você precisa usar o véu, minha esposa, minha irmã, porque o véu foi dado ali como um sinal do encabeçamento, da submissão, e você se orgulha de não usar o véu, porque você foi liberto do véu, mas não foi liberto da língua, mas não foi liberto da lascívia, não foi liberto de tantos pecados que consomem e corroem o meu coração. Está aqui, ó, dentro de mim. Eu não sei se está no seu, mas tem muita coisa podre aqui dentro, aqui no meu coração. E eu preciso deixar o véu de lado. Eu preciso deixar o porco de lado. Eu preciso parar de discutir se eu bebo ou não bebo cerveja. E se eu bebo qual marca é menos prejudicial, é menos alcoólica, irmão Alan. Você que entende de cerveja, qual a cerveja que você fala para eu beber? Que você... Uma Budweiser. Muito bem. Você me recomenda essa? Ok. E a gente para e fica discutindo, nós aqui, queridos, ficamos discutindo sobre aquilo que nós não fazemos mais. O quanto que Deus te libertou, o quanto que você cresceu, os sábados que você não guarda mais, o lava-pé que você não pratica mais, o porco que você come agora, sem restrição, a bebida que você bebe, sem peso na consciência, o cabelo que corta, a unha que pinta, e você fica agora se orgulhando do que você pode fazer, mas não consegue enxergar que o seu coração ainda tem reservas, que o seu coração ainda tem cativeiros, você apenas transportou algumas coisas, você reformulou, você pintou, mas você precisa demolir as reservas, as estruturas e os cativeiros do seu coração, para que Deus possa caminhar na sua alma, meu irmão. É de volta à palavra, não é de volta ao modismo, não é de volta ao tabernáculo, não é de volta ao sábado, não é de volta ao véu, e também não é de volta à palavra. Quem entendeu, diga amém. Se você entendeu, diga amém. É de volta à palavra, não é de volta à palavra. Não vamos criar mais um sistema. É porque o nome desse ministério é de volta à palavra. Quem entendeu, diga amém. Nós não estamos aqui pelo de volta à palavra. Nós não estamos aqui pelo nome denominacional. Nós não estamos aqui por conta de uma instituição. Eu não estou aqui por causa de um CNPJ. Eu estou aqui porque Deus me trouxe aqui. Com um propósito, com uma visão, com algo no coração. Eu vou continuar falando. E você não pense que é para você, viu, irmã Vera? Você não é o centro do mundo, não. Mas se a palavra servir para você, é para você. Pronto, fala, Deus. O pecado é o coração. Irmãos, mas preste atenção nisso, por favor. Irmãos, esse ministério, irmãos, é um ministério. Irmãos, é uma bomba atômica esse ministério. Esse ministério poderia ser maior.
Ele poderia fazer muito mais. Mas por que o Josué não consegue avançar na vida espiritual? Meu Deus do céu! Por que o Josué não consegue avançar? É porque o Josué deixou coisas que ele não faz mais. Ele se orgulha de não fazer mais. Eu sempre fui a vida todinha menino de igreja. Sabe que expressão é essa, né? Menino de igreja. Menino que a mãe estava na escola dominical, o menino estava onde? Na escola dominical. A mãe estava no evangelismo, o pai, ele estava tudo fazendo na igreja. Todas as coisas e movimentos e circunstâncias e projetos, eu estava ali. Aí eu chego agora no ministério apostólico de volta à palavra. Estou falando do nome, de volta à palavra. Todo feliz, sorridente, porque Deus me libertou do sábado. Viu, Jailson? Eu entendo. Você ainda não sabe que é isso não, porque você está lá no cativeiro. Mas eu sou esperto, sou inteligente, eu sei o que é o sábado. Deus me libertou daquelas coisas todas. Quem está entendendo de verdade? Aí eu venho para cá, para o de volta à palavra. Irmãos, vamos nos reunir no final do ano de 2017 para um grande retiro espiritual da igreja? Vamos! E os irmãos, onde estão? Ah, pastor, você tem que entender, né? Cada um tem a sua vida. Sim, cada um tem a sua vida. Mas e a vida da igreja? E a vida do corpo de Cristo? É aí que as minhas preferências, elas dão um lugar com novos títulos, com novas roupagens, com novos nomes. Eu não sou escravo do pentecostalismo. Eu não sou escravo dos modismos. Eu não sou escravo dos movimentos. Eu não sou escravo dos ismos. Não sou escravo de tantas coisas, mas sou escravo de mim mesmo, das minhas preferências. Porque eu não vou, porque eu não gosto desse horário. Irmão, você sabia que eu tenho preferência? Quem sabia que eu tenho preferência aqui? Que eu sou um ser humano. Sabia disso? Que eu tenho preferência de dia de reunião? Sabia disso, Jailson? Sabia que eu tenho preferência de horário de reunião, Jailson? Eu tenho. Tanto quanto ou mais que você. Mas eu já falei com o pastor Alexandre, falei com o Gilvan, já falei com muitas pessoas aqui. E, por favor, aceitem o meu exemplo, não porque eu quero me orgulhar do meu exemplo, mas porque é prático esse exemplo. Não me importa se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, se é no feriado, onde quer que seja, o horário que for feita a reunião da igreja, ela está acima das minhas preferências. Ah, você não vive não, pastor? Vivo. Eu vou no shopping, sabia? Eu como no McDonald's também. Eu vou no cinema, não vou, Alan? Assistir Star Wars, o retorno do Jedi. Irmãos, eu tenho vida como vocês têm vida. E nós temos que ter vida de gente, de ser humano. Mas nós não podemos fazer das nossas preferências o nosso Deus, o nosso culto. A quem nós servimos? Foi dito na semana passada, na quarta-feira. A quem você presta culto? A quem você presta sua obediência? A quem? Tem gente que saiu desse ministério de volta à palavra pelas questões mais bobas que eu já ouvi na face da terra. E eu não vou citar nomes, mas são coisas que eu tenho acompanhado há anos. E se por acaso, abra seus ouvidos, para depois você não me apedrejar na saída. Se por acaso eu citar um exemplo, apenas para representar, e é um exemplo que cabe em você, não é para você. Ou, de repente, é para você. Essa mensagem, eu iria ministrá-la no retiro espiritual. Ela está no meu coração desde o final de outubro. Então, muita gente que falou comigo, a mensagem já estava no meu coração. Então, por favor, fique quietinho na sua cadeira, sem se perturbar a alma, o coração. Fique em paz com Deus. Pastor,
Hipoteticamente falando, tá? Hipoteticamente falando. Vem cá, Alan. Vem cá. Você, Alan, você vai ser meu cobaia. Jailson, você também. Você sempre... Você, vem cá agora. Animar esse povo aqui. O povo está quase dormindo. Vamos subir, pessoal. Vamos. Jailson demora mais porque ele é um pouquinho mais velhinho. Vem, Jailson. Prestem atenção nesses dois irmãos aqui. Tá vendo? Esse irmão aqui é o irmão Alan e esse irmão Jailson. Dá oi pro povo, gente. Paz. Irmãos, olha o absurdo. Olha o absurdo. Tem um mês que o irmão Alan me procurou. A gente estava saindo do cinema, a gente assiste muito filme junto, né? Me procurou e falou assim, pastor, eu quero a minha carta de transferência. Porque ele é menino de igreja, igual eu. Assim, né? Quero a minha carta de transferência, porque eu não suporto mais os hinos do Voz da Verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Eu não... Fala, Deus, né? Não é Deus falando, não. 1, 2, 3, levante a mão. Não levanta, não. Eu não suporto mais o Voz da Verdade. Então o Senhor vai me dar a carta de transferência da igreja. Deus está falando. Aí o Jailson, qual um conjunto bom, Alan? Fala aí. Coisa boa, que você curte muito. Não curte porque o Alan é mais novo, né, gente? É curtir. Fala aí, Alan. Mas é qualquer um. Qualquer que você curte bastante. Secular, qualquer Não. coisa. Do meio gospel. É do meio gospel santo. Para cantar, para ministrar aqui, Alan. Ah, Davi Sácia, pode ser um Davi Sácia. Davi Sácia, pessoal, escuta aí. Já, presta atenção, o Jailson me procurou. Na mesma semana, no mês passado também, eu não suporto cantar os hinos do Davi Sácia. Pastor, me dá a carta de transferência da igreja. Aí, dá licença, passa para lá você. Vem cá, espreme, vai espremendo aí. O que eu faço? Vai ficar espremido. O que eu faço? Falar grosso. Pode descer, povo. Pode descer. Irmãos, vocês entenderam? Esse exemplo ele é besta demais. É besta. Pastor José é besta, mas é tão besta que tem gente saindo da igreja. Tem gente que sai do ministério, talvez não por causa do Sácer, não por causa do Voz da Verdade, mas sai por outros motivos. Porque eu não me adaptei com o horário da reunião. Viu, Vera? Eu não me adaptei com tal fulano, com o irmão. Eu não gosto que aquele irmão pregue. Eu não gosto que aquela irmã cante. Eu não gosto que aquele irmão toque. Eu não gosto que aquele irmão me cumprimente na porta. Eu não gosto disso. Eu não gosto daquilo outro. E aí, os irmãos vão saindo e vão esfriando o coração, falando assim, mas eu estou desestimulado com o ministério. Mas por quê, irmão? É por causa da palavra. Pastor. Aí coloca a mão na cabeça assim e vai lá para trás assim. Pensa na palavra, eu nunca vi revelação maior do que essa na face da terra. Se tem um ministério, ainda imposta a voz, se tem um ministério que prega a verdade aqui em Brasília, é o de volta à palavra. E você está saindo por quê então, meu irmão? Você está indo embora por quê? É porque eu não gosto do Sácer, eu não gosto do Voz da Verdade, eu não gosto do Josué, eu não gosto do Alexandre, eu não gosto da Vera, eu não gosto da Líbia, eu não gosto de fulano. Irmãos, isso não é corpo de Cristo. Isso não é corpo de Cristo. Se você quiser uma igreja perfeita, como diz aquele velho ditado, né, de WhatsApp, o dia que você encontrar uma igreja perfeita, e você sair daqui de uma igreja imperfeita que canta Davi Sácer e Voz da Verdade, e o Josué prega, e a Vera dá glória a Deus, e você sair daqui, desse tumulto de gente sem juízo, e for para uma igreja perfeita, você vai contaminar a igreja perfeita. Você vai estragar o povo. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Quem entendeu? Ouvir a palavra de Deus. Voltar para a palavra de Deus. E Deus continua falando, meus irmãos. Deus continua falando. Agora, a grande pergunta é: de que modo você tem escutado a voz de Deus? Hein, Gil? Porque você está convencido que Deus está falando com você.
mas de que modo você tem escutado a voz de Deus? É o Deus que manda matar? É o Deus que manda esquartejar? É o Deus que manda humilhar? É o Deus que manda você ofertar para ganhar 10 mil? Que tipo de Deus? Não, pastor, aqui está tudo tranquilo, a gente não escuta isso. Glória a Deus. Nós não escutamos mais isso. Mas, ainda assim, nós corremos o risco de escutar uma boa palavra, mas depois que essa palavra entra no nosso coração, sendo ela boa, lá dentro, parece que ela fica muda, que ela se cala, que ela não tem efeito, que ela se desfaz, Jailson, que ela se perde. Porque eu não consigo permitir que essa palavra seja luz para o meu coração. Porque eu estou mais preocupado com as minhas picuinhas. Eu estou mais preocupado com cantar ou deixar de cantar o hino tal. Estou mais preocupado com coisas que não levam ninguém a lugar algum. Irmãos, nós somos fortes em Cristo Jesus. Amém? Nós somos habilidosos na palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém? Ou é motivo de orgulho eu falar que nós somos habilidosos? Que Deus nos deu graça? Que Deus nos deu conhecimento? Que esse ministério é uma bênção? Ou se não for, a gente fala que não é. Vamos falar a verdade então. Esse ministério é uma bênção ou não é uma bênção? É uma bênção. Pastor, por que é que o Senhor está falando isso? Por qual motivo? É pressão emocional? Como é que fala? É chantagem emocional para ver se guarda algumas pessoas aqui, se preserva para o povo não sair? Não, você é livre para entrar e para sair. Mas em nome de Jesus, escute com atenção o que eu vou falar para você. Você pode querer não ser meu amigo, mas a verdade, mesmo doendo, não vai deixar de ser a verdade. Se você quiser sair, saia por conta das heresias da palavra. Saia, porque o Josué é um herege. Saia, porque o Alexandre é um maluco, que só prega besteira, mas não saia por causa do Voz da Verdade. Não saia por conta de questões pequenas. Meu irmão, questões administrativas. E quando eu digo administrativas, não é questão financeira não, tá? Como a gente aplica o dinheiro. Vocês acham que eu e o pastor Alexandre, a gente ora, assim, pastor Alexandre, vamos orar. 21 dias de oração, de jejum, para a gente decidir qual horário vamos colocar o culto? Vocês acham que é assim que acontece? Não. Pastor, o que você acha do culto tal horário? Acho boa ideia. Ou não acho bom. Mas vamos fazer assim para ajudar as pessoas? O que você acha de uma reunião assim? O que você acha de um projeto assim? O que você acha do Sem Fronteiras, disso, aquilo, outro? Aí a gente senta, conversa e executa essas coisas. Aí os irmãos ficam torcendo o nariz, porque não concorda. Porque eu acho que nós deveríamos evangelizar de porta em porta, com a pasta preta na mão, com uns panfletozinhos e uns livrinhos. Já que essa igreja aqui não faz isso, o que eu vou fazer? Eu vou embora daqui. Na minha opinião, nós deveríamos ter todo o primeiro sábado de cada mês um culto. A gente vai colocar luzes aqui, fazer uma discoteca. Todos os jovens, quem é jovem aí? Levanta a mão. Tem muito jovem. Vamos colocar aqui o Rodolfo, que é bom para pular. Eu sou péssimo para isso. Péssimo. O Rodolfo, com a roupinha bem legal, né, Rodolfo? Brilhosa. E aí? Vamos colocar aqui uma discoteca para eu ficar na igreja. Aí a gente não faz. Por vários motivos, eu não vou entrar nessas questões. E aí, porque a igreja não tem a discoteca, o que acontece? Meu irmão, você quer sair? Você saia. Mas sai por causa da palavra. Pela infidelidade na palavra. Mas por conta de picuinhas, de preferências, de escolhas.
da roupa que o Cadmo usa, por conta dessas besteiras. Não faça isso, preserve a tua alma e o teu coração. Preserve a tua alma e o teu coração. Eu tinha preparado, irmãos, uma palavra mais extensa. Tinha um texto que eu queria compartilhar, que o irmão Alan, o meu companheiro de cinema, viu? De cinema, né? Companheiro de bebida não. Companheiro de cinema, havia compartilhado comigo, mas vai ficar para outro dia, irmão. O Rubem Alves vai esperar. Vai esperar. Eu vou encerrar essa ministração aqui, pedindo a você, já que você sabe que Deus falou, e é o Deus que trouxe luz, Ele trouxe para restaurar, já que você sabe que Deus continua falando, e você sabe que Deus Ele fala com você, eu quero que você responda ao seu próprio coração, o que é que afinal eu tenho escutado. Meu irmão, porque se você tem escutado a voz de Deus, se você tem escutado a palavra de Deus, e essa palavra é o próprio Cristo, porque voltar à palavra não é voltar à Bíblia enquanto uma escritura, mas é voltar a uma pessoa, é voltar a Deus. Se você sabe de tudo isso, você tem certeza desse ministério na sua vida, permita que Deus mude a sua vida. Vamos nos unir a esse ministério. Vamos nos unir aos irmãos. Vamos nos unir aos cooperadores dessa igreja. Vamos nos unir aos projetos, aos pastores. Vamos nos unir aos irmãos. Vamos fazer com que esse ministério, em 2018, 19, 20, 21, tanto tempo que a gente tiver pela frente, seja um ministério no meu coração, na minha vida, na minha experiência. O que você tem escutado? São palavras de bênção? São palavras de crescimento, palavras vivas, palavras orgânicas. É isso que você tem escutado? Então permita que essa palavra cure o seu coração. Permita que essa palavra, ela altere o seu coração. Não deixe que o diabo roube a sua bênção. Lembra essa expressão? Não deixe que o diabo roube a sua bênção. E eu falo essa expressão não por saudosismo, mas por identificar que é uma expressão tão comum à nossa história de igreja. E a bênção, essa bênção, ela simplesmente é aquilo que eu tenho de bom nessa igreja. Nós nos acostumamos aqui, na nossa experiência, tanto a falar do que essa igreja não é, do que essa igreja não tem, do que essa igreja não faz, do que os pastores não são. Os pastores não são isso, não são aquilo outro, o ministério não faz aquilo outro. E aí a gente fica perdido. Eu percebo uma assembleia perdida. Viu, irmãos? É a minha percepção. A minha percepção, uma assembleia que ela não está no dogmatismo, ela não está nas práticas das quais nós participamos durante anos e décadas, cativos, oprimidos, e éramos ali fiéis àquele dogmatismo. Éramos ou não éramos fiéis? Éramos. Eu fui de lá, e você também foi. E você sabe que eu não estou mentindo. E de repente você está aqui, mas eu não vejo nos olhos dos irmãos o mesmo brilho que eu sei que eu tinha e que você também tinha nos olhos quando nós estávamos lá. E por que isso? Eu não entendo. Eu não entendo isso. Ou será que entendo e ainda não alcancei a saída? Que tal a gente alcançar junto essa saída? Que tal a gente trabalhar por um projeto ministerial? E eu não falo de projeto ministerial enquanto um departamento,
enquanto salinha de criança, enquanto sem fronteiras, enquanto um serviço de evangelização. Não, mas um projeto ministerial em que nós estejamos todos unidos, pensando que que nós precisamos avançar, voltando. Quanto mais eu voltar, mais eu vou avançar. Sabendo que aquele frescor que eu tinha, aquele ânimo que eu tinha, pode ser 10 vezes maior, com a verdade, com a potência da palavra de Deus. Irmãos, eu sei que isso é possível na nossa experiência de igreja. Essa palavra não é para deixar você desencorajado. Essa palavra não é para deixar você triste comigo, mas é para te sacudir do lugar. É para sacudir você daí, para falar se você é importante para Deus e para esse ministério. Não, pastor, isso é antropocentrismo. Para de besteira. Você é importante sim para Deus e para o ministério. Nós precisamos de você. Nós precisamos de cooperadores, de ajuda, de braços, de mãos, de lábios, de corações, de ofertas. Nós precisamos de pessoas que amem a palavra e o propósito de Deus, que estejam voltando em direção a Deus, à casa do Pai e à palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Nós precisamos de um ministério vigoroso, um ministério que faz a diferença, não porque tem um nome bonito, não porque está escrito de volta a palavra, mas porque é um ministério que é feito de pessoas que estão voltando à palavra de Deus. Aquele que tudo faz, que tudo pode, que esquadrinha o coração, a palavra que é cortante, que penetra, dividindo alma e espírito, juntas e medulas, ela discerne pensamentos, intenções e propósitos do coração. É desse Deus que eu estou falando para você. Eu não estou falando de um outro Deus, meu irmão. Esse ministério tem uma incumbência especial na face da terra. Esse ministério recebeu de Deus uma incumbência extraordinária. E nós precisamos que você coopere. Nós temos um ano inteiro pela frente. Nós temos tantas vidas para abençoar. Comece pela minha. Comece pela sua. Comece pela vida que está perto de você. Vamos fazer isso. Vamos fazer a diferença nesse ano. Vamos voltar à palavra. Amém? Volte todos os dias à palavra. E não permita que nada ocupe o seu coração, a não ser a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus estiver ocupando o seu coração, você vai esperar o que não foi resolvido ser resolvido. Você vai esperar. E se alguma mudança acontecer do dia, da semana, do horário, do local de reuniões, da cor das cadeiras, nós vamos colocar semana que vem aqui cadeiras brancas com bolinhas vermelhas. Que gracinha. E a Vera, ela vai ser a pessoa que vai estar na recepção, do jeito que ela falou aqui com todo mundo, recebendo vocês. E aí? Você vai sair ou você vai ficar? Ah, mas porque eu não gosto disso. Para com isso. Irmãos, o que eu vou dizer, eu digo para mim. Viu, Marcinho? Eu digo para mim, me incluindo. Eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Nós precisamos crescer. É preciso crescer. De volta à palavra. Você pode aplaudir o Senhor? Amém.